Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você que está aí me acompanhando, nós estamos começando mais uma Hora do Encontro. A Hora do Encontro, esse programa semanal que vem trazer para vocês as pesquisas que estão sendo desenvolvidas nos mestrados em promoção da saúde, tecnologias limpas e gestão do conhecimento da Universidade Sesumar. É a oportunidade de mostrar para todos vocês o quanto a ciência é importante e faz parte da nossa vida. Toda semana um convidado, uma convidada, às vezes um aluno, às vezes o orientador, enfim, pesquisadores falando aqui para a gente numa linguagem simples, no acessível, sobre as pesquisas que são tão importantes e estão sendo realizadas no Unicesumar. Hoje eu trago para conversar com a gente o José Alípio Garcia Gouveia. Eu gosto muito do trabalho que ele faz, eu já o convidei outras vezes e hoje ele vem falar para a gente sobre a importância do esporte para pessoas com deficiência. Olha que tema potente que nós vamos discutir hoje. Tudo bem, José Alípio? Tudo bem, professora. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Você sabe que eu sou uma fã do seu trabalho e é sempre um prazer recebê-lo aqui. O José Alípio, ele possui graduação em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, possui especialização em Morfofisiologia e em Treinamento Desportivo, concluiu o mestrado em Promoção da Saúde aqui com a gente no Unicesumar e hoje é doutorando no programa também de Promoção da Saúde. Além disso, ele é presidente da Fundação Aquavida. Nós vamos falar disso, vamos falar e vocês vão ver como ele tem um trabalho bastante interessante. Eu quero começar dizendo, né, aqui para quem está nos acompanhando, vendo pela primeira vez, que o seu trabalho de pesquisa, que é o objetivo desse programa, né? Divulgar, ele também está no seu cotidiano, na sua vida, na sua opção profissional, em tudo, porque essa Fundação Aquavida é um trabalho de natação com pessoas com deficiência, que é exatamente, né, o tema também da sua tese de doutorado. Isso, a Aquavida, a gente fez essa associação há um ano, né? Então, dia 30 de abril completou um ano e eu já atuo com as pessoas com deficiência no meio aquático há 4 anos. Então, foi aonde suscitando vários pensamentos, né? Então, aonde também me trouxe para fazer o doutorado. Então, aonde, quanto eu, professor de Educação Física, poderia influir diretamente nas vidas das pessoas com deficiência. Então, tanto a nível de pesquisa, quanto a nível de qualidade de vida para as pessoas mesmo, né? Quando você fez a sua graduação na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, uma grande universidade, você já vinha desde esse momento direcionando o seu olhar para pessoas com deficiência? Quando eu entrei na faculdade, eu sempre pensei, assim, eu já tenho voltado o foco para a natação desde sempre, porque eu sempre fui atleta. Mas, como no primeiro ano, eu me deslumbrei com o mundo da pessoa com deficiência, no meio aquático. Então, aonde eu entrei numa associação chamada CVI, que eu era estagiário na época, e também atuava com pessoas com as mais diversas deficiências. Então, a partir de lá, eu já comecei a fazer estudos e pesquisas em cima dessa área aí. E aí você vem para o mestrado em Promoção da Saúde, o seu orientador, salvo engano, é o professor doutor Leonardo Petilo, que é também da área da psicologia, mas psicologia do esporte, né? Trabalhando sempre muito essas questões. E aí você fez o seu mestrado, a sua dissertação foi exatamente essa também, seguindo nessa linha de discussão, a natação de pessoas com deficiência. O mestrado eu acabei atuando sobre o foco do idoso. Do idoso. Né? Que daí eu atuei sobre o Centro Dia do Idoso, que é onde eu levava atividades físicas para os idosos. E assim, aqui em Maringá. Isso, é o Centro Dias de Maringá. E já a natação, ela suscitou na hora que a gente veio para o doutorado, porque daí eu já estava com um projeto há 3 anos já desenvolvendo e aonde que veio o pensamento fazer o doutorado. Né? Quando a gente pensa na natação, a gente sabe, né, o esporte de um modo geral, mas aqui vamos falar na natação, a potência que ela é para melhorar a saúde, a qualidade de vida e tudo isso, mas para as pessoas com deficiência, especificamente, qual a importância da natação? O que a literatura nos faz, assim, né, isso já de modo geral, da pessoa com ou sem deficiência, é a questão da melhora da qualidade de vida, da autoestima,
tanto a parte física quanto emocional, e isso também afeta diretamente as pessoas com deficiência. Então, um dos pontos que mais a literatura nos traz é em cima do que o meio aquático é o único meio que realmente a pessoa com deficiência, principalmente a pessoa com deficiência física, ela está livre, ela não tem as limitações, ou ela não precisa de uma órtese, de uma prótese, de uma bengala, enfim, tudo faz com que ela, dentro da água, ela se liberte e possa se fazer seus movimentos. Então, isso é um dos pontos que mais me traz aos olhos para fazer com que a pessoa com deficiência venha fazer atividade aquática. Nós poderíamos dizer uma liberdade, né? Vamos pensar, por exemplo, naquela pessoa que tem uma deficiência física, que não pode caminhar, que está numa cadeira de roda e que dentro da água realmente deve ser uma coisa assim, bastante gratificante para essas pessoas, né? Sei que você tem adolescentes que você atende. Isso, então, eu tenho crianças, né, que são cadeirantes, desde paralisado cerebral a mielomeningocele, né? E essas crianças, elas acabam se desempenhando bem. Até tem um relato de uma das crianças que fala, eu sonhava em correr, hoje em dia eu corro dentro d'água. Ai, que coisa linda, então, né? assim, e até mesmo esse relato dessa menina, hoje em dia, ela é uma das melhores atletas do Brasil. Então, a gente realmente, eu vejo que mais do que tudo que a gente pode realizar, realmente é mudar os paradigmas sociais da pessoa com deficiência, que a vida não é só tratamento, né? Sim, é um modelo diferenciado, né? Um modelo mais biopsicossocial das deficiências, né? Pensando que a deficiência não é um elemento que obrigatoriamente incapacite a pessoa para tudo. Isso é realmente importante. Qual é o nome dessa menina? Não sei se é criança, se é adolescente. Ela chama Emanuele, ela tem 15 anos e é moradora de Mandaguari. Emanuele, vamos mandar um abraço para Emanuele, porque realmente é um prazer ver assim, uma pessoa se desafiando, né? Vencendo as suas limitações. E realmente eu tenho visto que os seus atletas têm ido para fora, né, do estado. E fala um pouquinho para a gente. Na questão competitiva, esses últimos 2 meses, eu acho que devido à diminuição um pouco dos casos do Covid, se abriu muito a questão dos campeonatos. Então, nesses últimos 2 meses, nós fomos para 5 campeonatos, os maiores campeonatos do Brasil Paralímpico, sendo que nós trouxemos nesses 5 campeonatos aproximadamente umas 40 medalhas. Nossa, parabéns a você, seus atletas. Então assim, eles estão se dedicando bastante, sempre tentando algo mais e é aonde que até é interessante de estar aqui para que a gente possa levar essa comunicação para atrair mais pessoas com deficiência. Convidar mais pessoas, né, que tenham algum tipo de pessoa vivendo com alguma deficiência e que possa, com a natação, né, ficar tanto física como emocionalmente mais saudável. Eu sei que você, na sua pesquisa de doutorado, você vai falar sobre a importância da promoção da saúde dessas pessoas, né, dessas crianças, adolescentes, enfim, mas você também dá um foco como eu diria, assim, nas consequências ou na melhora da saúde também da família. Isso. Como é que é isso? Porque assim, uma das coisas que eu vi como dificuldade em questão é que assim, se a criança ela está bem e o pai não está bem, então como que vai fazer com essa criança? Então, a gente observa que várias dificuldades de saúde mental das crianças é devido à má saúde mental dos pais. Então, principalmente os pais, eles não têm o seu autocuidado, eles não se preocupam com atividade física, porque tudo é voltado para a criança. Então, em cima dessa saúde mental das famílias de crianças com deficiência, que é o tema da minha pesquisa, é fazer com que a gente possa também ajudar as famílias a entender, porque assim, mais de 80% dos casos é a mãe que cuida diariamente. A mulher é a cuidadora tradicional, né? Isso. Então, e tem relatos que até 14 horas por dia a mãe fica envolvida com a criança. Então, a gente vê que é muito pesado. Então, traz problemas de ansiedade, depressão, estresse, isolamento social. Então, o quanto que eu, quanto promotor da saúde, eu posso fazer com que esses pais tragam as crianças para mim e que eu tenho esse olhar também, essa empatia para com os pais.
Porque tem aquela brincadeira, né? Você vai falar com a criança, mas você vai falar, é a mãe de fulano, e você nem sabe o nome da mãe. Então, assim, é importante a gente também ter a simpatia pelos pais, porque os pais, eles fazem todo esse cuidado magnífico com a criança, então eles também devem ser cuidados. Então, a gente precisa de políticas públicas, precisa de atendimento e, por que não? Até uma das minhas propostas era trazer esses pais para fazer a natação junto com seus filhos. Sim, seria interessante. Só que eu não estou conseguindo devido a alguns viés que aconteceu, né? A questão da piscina e questão também dos pais terem tempo para fazerem isso. Sim. Porque uma das coisas que eu observei que muitas crianças, principalmente as crianças com deficiência física, eles fazem muitas fisioterapias, né? Fazem muitas terapias, então fisioterapia, terapia ocupacional, dificultando que essa criança possa ter esse olhar da atividade física. Nós estamos conversando hoje aqui no Hora do Encontro com José Alípio Gouveia. O José Alípio é mestre em promoção da saúde pela Unicesumar e agora doutorando, né? Também no programa de promoção da saúde. O programa de promoção da saúde da Unicesumar é multidisciplinar, ele é da área de educação física e o curso coordenado, né? O programa é coordenado pela professora doutora Sônia Bertolini. Tem alunos de várias áreas aí pensando, né, aspectos da promoção da saúde. Nós estamos vivendo cada vez mais no Brasil, a gente sabe, então daí a preocupação para buscar, né, conhecimentos, elementos que nos permitam viver mais e com qualidade de vida. Nesse aspecto, o trabalho de pesquisa do José Alípio é muito interessante, porque ele está trabalhando, ele está discutindo a importância do esporte para pessoas com deficiência. E o que eu acho muito importante, é que ele alia, né, essa discussão teórica, essa discussão da academia com a sua ação prática, ou seja, ele também fundou uma instituição, né, que é a Aqua Vida, para atender crianças, adolescentes, adultos também, pode? Sim, pode. Que tem deficiência física, intelectual, visual e poder dar a essas pessoas uma liberdade maior, né? Como ele bem exemplificou aqui o caso da criança que sempre quis correr e hoje corre dentro da piscina. Isso não é pouco, né? Nós precisamos pensar mais projetos, mais pesquisas científicas que sejam capazes de efetivamente trazer essa contribuição para a vida das pessoas, né? Eu acho que realmente eu gosto muito disso. E o José Alípio traz uma questão que eu quero explorar um pouco mais, e até, né, faz parte mesmo da sua discussão da tese, que é o quanto esse benefício não se limita só à criança que está nadando, né, que está ali praticando o exercício, mas também se estende aos familiares e aí notadamente às mães, porque a mulher é tradicionalmente, né, pela construção dos papéis de gênero na sociedade, aquela que cuida. E que tem, como ele mesmo falou, uma dificuldade, porque realmente leva na natação, leva no fisioterapeuta, né, leva no médico e fica bastante tensionada essa vida, né? Isso realmente as mães, né, elas ficam muito em cima da vida diária do filho e acabam se esquecendo de si. Então, é importante que no futuro a gente tenha ações de convívio, até mesmo assim, essa questão de isolamento da mãe. Ela só fica na deficiência do filho e esquece de um lazer, de uma visita num lugar cultural. Então, assim, o quanto nós podemos fazer ações de até mesmo entre outros pais, para que conheçam as dificuldades das crianças. Sim. E ver que essa deficiência da criança não é única. Então, os pais eles podem correlacionar e melhorando, sim, a sua saúde. Né? E as políticas públicas precisam estar atentas a essas dificuldades enfrentadas pelos pais e pensar, né, modos de minimizar essas dificuldades e essas dores. Eu acho que, assim, uma coisa importante, você falou de uma atleta, né, a Manuele, né, de Mandaguari, que tem ido para fora, ganhando prêmios, né? E quantos anos ela tem? Ela tem 15 anos. 15 anos, uma idade importante, uma idade, né,
potente e que realmente a natação contribui, né, para minimizar, né, essas dificuldades que, evidentemente, uma pessoa com deficiência certamente enfrenta. E aí eu queria saber de você como é a reação dos poderes públicos, né, o comprometimento, a ajuda dos poderes públicos para esse projeto tão interessante que você tem. A gente entra assim, em várias dificuldades que, assim, como eu posso dizer, em questão de... Porque precisa de dinheiro. Isso, a gente precisa de valores e, assim, a gente precisa dar tempo ao tempo. Porque, por exemplo, a gente fez 1 ano de associação. Para conseguir lei de incentivo federal, a gente agora que vai começar a fazer o projeto para conseguir. A lei de incentivo estadual a gente já consegue, porque a gente consegue também como pessoa física. Então, eu já consegui para minha irmã o ano passado. A sua irmã também faz parte, ela Isso, tem uma deficiência. Ela tem deficiência intelectual. Ela também já é campeã brasileira, tudo. Então, a gente já ganhou bolsas também, estadual, federal. Então, é onde que, assim, a gente pode trazer tanto essa qualidade de vida, né, em todos os aspectos físicos e emocionais, e também nesse aspecto financeiro, se realmente os pais entenderem o quanto é importante o treinamento. Porque daí, assim, o treinamento tem uma carga diária, né, de 1 a 2 horas por dia, mais treinamento de musculação, então tem que se dedicar. E o fruto vem. Então, é bem interessante esse viés. Então, a gente precisa da questão do público, a gente tem que ter um pouco de tempo. Eu ainda, por exemplo, em Maringá a gente ainda não tem apoio, mas estamos conversando com vereadores, já conversamos um pouquinho com o secretário, mas a gente vê que existem regulamentos que nos limitam a conseguir determinadas coisas. Sim. Então a gente tem que... Vai se adequando, né? Porque o projeto é realmente muito importante e certamente os políticos devem estar comprometidos com projetos, programas como o seu, que trazem benefícios inegáveis. Nós estamos falando, então, de pessoas com deficiência física, intelectual, né? Auditiva, visual, enfim, as diferentes tipologias. E como é que você trabalha, né? Assim, vamos dizer, as possibilidades de cada uma dessas pessoas? A gente tenta trabalhar de forma, uma equidade, né? Então, por exemplo, as crianças com deficiência intelectual estão junto com as crianças com deficiência física. Então, a gente tem que observar rapidamente, assim, as demandas de cada um e em cima da estrutura de treinamento a gente fala, as crianças com deficiência intelectual vão fazer X metros de pernada, já as crianças que não têm mobilidade de membro inferior vai fazer outro determinado exercício. Então, a gente tem que... Atenta às especificidades. Né? Isso, mas assim, eles estão fazendo junto. Falar o que eu faço nos treinamentos. Se eu vou fazer 10 tiros de uma determinada prova, todos vão fazer a mesma prova, só que alguns vão fazer determinadas ações. Ou eu faço por tempo, tudo pensado de uma forma que todos façam mais ou menos no mesmo tempo ou no mesmo ritmo, para que a gente possa... Ninguém se sente excluído. Isso é muito importante. É um projeto que também está comprometido com a inclusão. Isso, a gente observa que a criança vem com as demandas e nós, professores, temos que compreender, né, as necessidades dessa criança e a gente trabalhar. Ou seja, eu tenho pessoas com deficiência intelectual um pouco mais severa que eles não conseguem entender mais de 2 comandos. Uhum. Então, o que acontece? Eu falo, olha o seu amiguinho do lado, não esquece de ver. Ele parou por algum motivo, vamos. Então, assim, alguns não precisam parar, eles têm uma compreensão um pouco melhor das séries, já outros nem tanto. E outros, pela deficiência física, acabam sendo limitados em algum movimento. Então, mas a gente, com a expertise que eu tenho hoje em dia, eu consigo lidar muito bem com isso. Agora, eu queria que assim, você me dissesse como o mestrado, que embora não tenha sido especificamente sobre a questão, né, da natação para pessoas com deficiência, mas agora o doutorado sim, como esse estudo, essa pesquisa tem contribuído para você, tem melhorado o seu trabalho? O que tem sido para você esse doutorado?
Então, eu até estava pensando nisso quando eu estava vindo de carro hoje, porque é extremamente gratificante ver que o quanto a gente consegue aliar a parte teórica com a prática. Até tem uma fala que eu gosto de dizer muito da ciência da implementação, né, que é muito voltada nos Estados Unidos, que ele fala o quanto a gente consegue trocar a parte teórica para a vida real das pessoas. Então, é aonde que realmente que eu mais quero. É sair da pesquisa, realmente sair com vários conhecimentos distintos e poder atuar na parte prática. Então, não é simplesmente engavetar a minha tese daqui X meses, mas sim fazer com que ela seja ativa e que eu possa mudar realmente as famílias de pessoas com deficiência. A teoria, evidentemente, é muito importante, né? Os estudos científicos, eles são sustentados, né, nessas diferentes teorias, que são, diríamos assim, janelas para que a gente olhe o mundo, né, para nos ajudar na interpretação desse mundo. Agora, eu, pelo menos de minha parte, sou assim, tenho realmente grande apreço por aquelas pessoas que, num país como o nosso, com tantos problemas, com tantas dificuldades, né, com tanta desigualdade, e a população, um número grande de população em situação de vulnerabilidade, consegue transpor, né, de um lado a outro, né, ter a teoria, conhecer a teoria, que isso é inegável, até não tem como agir na prática sem dominar essa teoria, mas que faz, então, esse caminhar em direção à ação concreta, né, à praxis, né, e isso é algo que você faz bastante bem. Quando você fez o seu mestrado, então você disse que foi a questão do idoso, e aí eu queria saber se no seu projeto Aquavida, você também está trabalhando com idosos com deficiência. Assim, eu já trabalhei com pessoas com deficiência com uma idade mais avançada, mas não com idosos propriamente dito. Por exemplo, já tive uma aluna com paralisia cerebral com 57 anos, mas mais do que isso ainda não, Mas acima de 60? Eu vejo que é possível. É possível. Porque, assim, mas ainda não tem. Não, eu ainda não tenho. Porque, por exemplo, eu penso muito numa hidroginástica, em algum outro movimento, ou até mesmo a natação. Por que não? Porque quando a gente pensa com deficiência, a gente tem que pensar que existem vários níveis. Existe o leve, o moderado, no caso do intelectual que fala o profundo e o severo, né? O severo e o profundo, desculpa. E mesma coisa no físico, o deficiente físico leve, moderado, né? Então, existe aquele que apenas tem uma amputação leve, né? Uma amputação de membro ou de pulso, que realmente ele tem uma vida quase que normal, ou assim como a gente pode trabalhar com os tetraplégicos. Então, por que não atuar? É lógico que daí vem a minha expertise de poder entender se eu posso trabalhar com essa pessoa a nível integrativo, ou seja, dentro do grupo com várias pessoas, ou se eu tenho que trabalhar mais de uma forma individualizada. Então, existem esses casos, né? Igual o tetra também, que até, graças a Deus, o William, abraço, ele acabou de sair do hospital, que teve uma infecção urinária muito severa, e ele é tetra, e ele vem nadar com a gente também. Sim. Então, ele precisa de um atendimento mais individualizado. Já pessoas com uma deficiência um pouco menor, a gente consegue trabalhar ele no grupo e eu fico sobre a borda da piscina e atendo a todos ali, 5, 6, 7, até mais alunos, né? As palavras têm um sentido, né? Elas significam, né? Elas têm significados para além daquilo que no primeiro momento a gente olha e pensa. Durante muito tempo se falou pessoa deficiente, né? Pessoa deficiente, o deficiente, eu tenho um filho deficiente, ela tem uma filha deficiente. Hoje esse termo ele está em desuso, a gente tem, né, utilizado, salvo engano da minha parte, me corrija se eu estiver errado, pessoa vivendo com deficiência. Pessoa, né? Com deficiência. Pessoa com deficiência. Isso significa, isso mostra que as potencialidades das pessoas não estão anuladas, né? E isso é interessante, né, professor? Porque a gente pensa assim, não é porque é uma pessoa que ela tem dificuldade no seu dia a dia, por exemplo, a deficiência intelectual, a gente tem que gerir a vida da pessoa. Mas, por exemplo, a minha irmã hoje em dia, ela comunica com pessoas do Brasil inteiro, ela está fazendo a faculdade de educação física, que hoje em dia
eu utilizo o conhecimento dela aquático para ela me ajudar nas minhas aulas. Então, assim, eu consigo falar, Miriam, pega a pessoa tal e explica tal coisa. Então, em cima da minha orientação, eu consigo fazê-la com que ela ensine outras pessoas. Então, isso para mim é fantástico. Mas não é só para você, isso é fantástico para todos nós que estamos te ouvindo. Porque uma das coisas que eu coloco muito que é assim, eu jamais vou limitar. Eu vou explorar essa pessoa que está com a deficiência que torno no máximo possível. É lógico, eu tenho que prestar atenção em alguns limites, mas o que eu puder ver, nós vamos arriscar. Se não der certo, depois a gente fala, não pode fazer isso, né? Então, por exemplo, hoje em dia, a Emanuele, ela pula do bloco de saída. Ela é cadeirante, tudo, ela não consegue, mas eu com pequeno apoio no quadril dela, ela consegue ficar e saltar do bloco de saída. Então, isso a gente foi vendo, foi tendo a ajuda do centro do Comitê Paralímpico. Então, a gente, em cima de várias ações, a gente conseguiu mudar. Porque uma coisa que parecia ser impossível, hoje em dia ela faz. Olha, hoje aqui na Hora do Encontro eu conversei com José Alípio Garcia Gouveia, que veio falar para a gente sobre a importância do esporte, mais especificamente a natação, para pessoas com deficiência. Ele é graduado em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, é mestre em Promoção da Saúde pela Unicesumar e também doutorando em Promoção da Saúde. Ele está fazendo esse trabalho maravilhoso na Fundação Aquavida, com notadamente crianças e jovens, né, para que elas possam vencer as limitações físicas, intelectuais, enfim, e fazer do esporte, da natação, uma forma de ter melhor saúde e qualidade de vida extensiva aos seus familiares, notadamente às mães. Eu quero agradecer, José Ali, por você ter vindo e quero de novo dar os parabéns para você. Eu acho que nós precisamos sair da academia, enfrentar, ir para a vida real. O que eu posso fazer com essa teoria, com esse conhecimento, né, para melhorar a vida das pessoas que estão ao meu redor. E isso você faz muito bem. Parabéns a você. Obrigado, professor. E agradeço também de novo pela oportunidade aqui, né? E se alguém tiver interesse, posso Como é que te procura? Como é que... eu tenho, né, o meu Face, né, o José Alípio Garcia Gouveia. Meu telefone é 98421-8628. Né, o Instagram é projeto.aqua. E eu atuo aqui como um projeto de extensão aqui na piscina do Sesumar e também na Escola de Natação MG Zona 7. Então, nesses dois lugares. Na Zona 7, lá eu, né, como é particular, tem gasto, mas aqui na Unicesumar a gente consegue fazer de forma gratuita como projeto de extensão. Então, aí a Unicesumar sempre cumprindo o seu papel social. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco e até o nosso próximo A Hora do Encontro. Tchau, tchau.